Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, por termos essa oportunidade, por termos força, Senhor, para usar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Quantas pessoas que usam a vida delas, Senhor, a saúde delas para o pecado, Senhor. E nós temos usado a nossa vida, gastado e desgastado, meu Pai, em jejuns, em orações na madrugada, em noites frias, Senhor. Isso é um privilégio, Senhor. Isso é um privilégio porque a Sua palavra diz para nós usarmos bem os nossos anos, para que não chegue aquele tempo onde não haja alegria, não haja contentamento, porque usou aquele tempo de forma errada, foi negligente com a coisa mais importante da nossa vida, que é o tempo. O tempo não volta, um tempo perdido é uma tragédia, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, porque é o que nós acabamos de cantar, Senhor. O que nós temos a oferecer ao Senhor? Como disse o Davi, se tudo que nós temos, na verdade, nada é nosso, tudo veio do Senhor, e nós apenas somos mordomos e devolvemos ao Senhor. Então nós não temos nada, riquezas para oferecer, porque o Senhor já é dono de tudo. Nós só temos uma coisa, Senhor, que é o nosso coração. E o Senhor é tão incrível, o Senhor é tão generoso, que é só isso que o Senhor pede para nós. Quando o Senhor fez aquelas promessas para Abraão, o Senhor só pediu uma coisa: o coração de Abraão. Obedeça os meus mandamentos, você e os seus descendentes. O Senhor só busca isso. Às vezes a gente pede tantas coisas ao Senhor, a gente espera que o Senhor faça tanto, e muitas vezes nós não estamos dispostos a entregar o nosso coração, que é a nossa vida, é o nosso estilo de vida, é a nossa comunhão, Senhor, trabalhando todos os dias para crescer, para nos aprofundar mais na fé, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, o benefício vem para nós. Se nós tememos o Senhor e a nossa família é abençoada, quem está ganhando somos nós. Se nós tememos o Senhor e os nossos filhos são abençoados, nós estamos ganhando. O Senhor não está ganhando nada. Mas muitas vezes nós, numa cegueira tão insana, meu Pai, nós nos sabotamos de uma forma tão estúpida, que, como disse Asaf, nós nos parecemos irracionais, parecemos animais. Nem animais têm atitudes tão irracionais quanto muitos humanos. Que os animais têm uma lógica, eles não querem se prejudicar, eles querem procriar, eles querem prosperar, eles querem conquistar territórios. E muitas vezes o homem, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, fica anulando as bênçãos, fica estragando os planos do Senhor para cada um de nós, meu Pai. Então tem misericórdia de nós, para que não haja mais essa cegueira, estupidez, meu Pai, um coração duro, uma mente rígida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a quebrar cada dia mais esse padrão diabólico, Senhor, que vem simplesmente das profundezas do inferno, porque o diabo, ele só é bom em 3 coisas: em roubar, matar e destruir. Então, quando nós não nos alinhamos ao Senhor, nós estamos dando as armas, as ferramentas que o diabo quer, que é para roubar, matar e destruir a nossa vida, a nossa fé, o nosso destino e a nossa eternidade. Então nos dá a visão, Senhor, em nome de Jesus, nos dá discernimento, para que a gente venha abrir os nossos olhos e crescer, meu Pai, crescer na fé, crescer na maturidade, não sermos mais tolos, guiados por emoções, mas guiados pela Sua palavra, guiados pela verdade. Nós venhamos a parar de atrair peso para as nossas vidas, atrair maldição para as nossas vidas, através de atitudes, palavras, pensamentos, meu Pai, por simplesmente não vigiar a nossa mente, não vigiar a nossa boca, não vigiar os nossos olhos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está à distância, que a Sua palavra encontre corações sedentos, meu Pai, que o Senhor encontre pessoas que querem crescer, pessoas que querem mudar,
e que possamos sair deste trabalho, deste culto, Senhor, muito melhores do que quando chegamos, que possamos terminar esse dia muito melhores do que quando começamos, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor derrame da sua graça e do seu favor sobre as nossas vidas. Abençoa o teu povo, levanta, fortaleça, exalta o povo do Ministério Mudança de Vida. Nós declaramos, meu Pai, o povo mais sábio, mais próspero, mais vencedor, com famílias mais estruturadas, com uma fé mais ousada, que esteja aqui, meu Pai, o povo mais poderoso da face da terra, Senhor, não por nós, mas porque vive e acredita nesse Deus poderoso, no único Deus, no Deus dos exércitos, no Deus grande e temível, meu Pai. Que nós temos aqui esse povo, que todos que são do nosso ministério, meu Pai, se tornem, como diz na sua palavra, o mais fraquinho será como Davi, o menorzinho será como Davi, Senhor. E Davi, os soldados diziam que ele valia por 10.000 homens. Então nos ajuda, Senhor, a valermos por muitos, a sermos aqueles que influenciam, que deixam um legado por gerações. Abençoa o teu povo, as famílias, os casais, os filhos. Nos perdoa, Senhor, por atitudes, palavras erradas, pensamentos ignorantes que possamos ter tido ao longo desse dia. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a nos aproximar mais do Senhor. Conduza-nos neste trabalho, na queima que nós faremos, Senhor, ao final, às 10 horas, no trabalho dos jovens, no relacionamento com Deus, os servos e discípulos, toda a nossa casa firme, Senhor, que o Senhor responda às orações do teu povo, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida, e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus, boa noite. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos da transmissão. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo, por favor, o meu modelo é Cristo. Meu modelo é Cristo, o seu modelo é Cristo. Vamos começar aqui em Mateus 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: fala comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Fala comigo, mas por meu Pai que está nos céus. Ok. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você, fala comigo, as chaves do reino dos céus. Vamos juntos, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Isso daqui é muito importante, isso é fundamental na nossa vida. O Senhor disse para Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Não foi a sabedoria humana que te revelou isso, Pedro, mas por meu Pai que está nos céus. Algo fundamental para as nossas vidas é buscar a revelação da palavra. Aqui Pedro teve uma experiência, você teve uma revelação de Deus, Pedro. Muitos podem conhecer muito bem, como muitas pessoas conhecem muito bem, a Bíblia, os livros da Bíblia. Mas a Bíblia, lida sem espírito, é um livro difícil, é um livro confuso.
Então, se a pessoa, ela pode até conhecer, lembrar dos versículos, saber a ordem dos livros, mas se ela não tem revelação, aquilo não vale de nada para ela. Mas outros podem até não conhecer muito a Bíblia, mas se ela tem a revelação da palavra, é o que importa. Porque a palavra é de Deus falando com a pessoa. Pedro não era um erudito, como os fariseus. Pedro era um homem simples, um pescador. Ele conhecia o básico. Ele não era um estudioso, ele tinha uma vida, ele tinha aquela vida difícil de pescaria. Ele não era um homem dedicado aos estudos, como os fariseus, por exemplo. Mas ele teve uma revelação. Ele teve a revelação de Cristo. A gente lembra do Nicodemos, quando ele foi falar com Jesus. Nicodemos era um erudito, um homem conhecedor da letra, da palavra de Deus. Mas Jesus ia falando com ele, ele não entendia nada. Como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, mas a minha mãe, se ela já morreu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou nascer novamente? Ele fala, você prega essas palavras, você ensina essas palavras, você é mestre e não entende essas coisas? Exatamente, é esse o exemplo. Porque falta a revelação divina. E o Senhor nos disse que o inferno não vai prevalecer, não vai ter poder sobre a igreja do Senhor. Então nós recebemos qual autoridade nisso? Que o Senhor deu as chaves do reino de Deus para nós. Fala, o Senhor me deu as chaves do reino de Deus. Está comigo. Está nas minhas mãos. Então o Senhor nos deu essas chaves. Eu não preciso nem te perguntar o que faz uma chave na vida dela, né? Ela serve para uma coisa na vida dela, como a lâmpada. A lâmpada tem uma função na vida dela, iluminar. A chave tem uma função de abrir e fechar. E o Senhor colocou nas nossas vidas uma autoridade de poder abrir portas do céu ou fechar as portas do céu. Fala comigo, foi-me dado poder para abrir e fechar portas. Aqui em Efésios 6:2 diz assim: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa briga, a nossa luta é contra os espíritos malignos e não contra as pessoas. São contra as autoridades malignas e nós temos esse poder. Porque quando nós não assumimos o nosso lugar, o nosso papel, essas portas não são abertas. Ou pior, não são as portas do céu que são abertas, são as portas do inferno. São as portas para que o diabo entre na nossa casa, na nossa família. Então a nossa luta, fala comigo, a nossa luta é contra falsas referências. A nossa luta é contra falsos modelos. O diabo, ele ocupa um espaço. A gente já falou isso inúmeras vezes, um espaço vazio, ele continua sendo um espaço que vai ser ocupado. Então ele ocupa espaços, pessoas, regiões. Então são forças malignas que às vezes a gente vê que ocuparam famílias há décadas. Tem demônios que são familiares há gerações. Ou seja, uma porta foi aberta para aquele diabo entrar. E ele está lá arruinando e acabando com uma geração após a outra. Então a pessoa, ela vem com um padrão, ela vai pegando uma referência, ela vai vivendo daquela forma. Cada um aqui tem uma história. Você aprendeu de uma maneira, provavelmente em vários aspectos, errada em algumas coisas. Então você aprendeu que aquilo era uma referência, tanto que quando veio a luz da palavra, a gente teve a consciência, poxa, eu estou reproduzindo esse padrão, eu estou reproduzindo esse comportamento. Então as pessoas vão pegando as referências que elas têm.
Então, se os pais são más referências, os filhos vão imitar essas más referências, porque para ele não é uma má referência, é apenas a referência que ele tem. Sim ou não, pessoal? Então ele não tem o discernimento. Uma criança ele não vai ter o entendimento se isso é bom ou se isso é ruim. Ele simplesmente vai pegar, porque meu pai é assim, minha mãe é assim, deve ser assim então que se vive. Então se ele vê um casamento disfuncional, aí ela cresce acreditando que o casamento é só sofrimento, é só briga, é só casar que o negócio dá problema. Vê uma vida que não caminha financeiramente, profissionalmente, ela cresce com aquela crença, é só para os outros, porque o outro tem dinheiro, teve sorte, a minha vida não é, porque meu pai não conseguiu, se meu pai, se a minha mãe, que são os meus exemplos, não funcionaram, não deu certo, então não vai ser para mim também. Porque se eles não conseguiram, quem sou eu para conseguir? Mas se esses pais são boas referências, os filhos também vêm com uma boa referência. São seguros, são mais equilibrados. Todo o contexto fica diferente. Então nós precisamos analisar isso. Nós temos o poder para abrir e fechar portas. Aqui em Romanos 8, 29, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, fala comigo, primogênito entre muitos irmãos. Então o nosso modelo é quem, pessoal? Jesus, fala. O nosso modelo é Jesus. A nossa referência, o que a gente leu aqui? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a nossa referência é Cristo. Como um irmão mais novo, ele tem a tendência do quê, pessoal? Ele modelar o quem? Quem? O irmão mais velho, não é verdade? O irmão mais novo, ele modela o irmão mais velho, ele quer se parecer com o irmão mais velho, porque é a referência que ele tem. Então a nossa referência é o Senhor Jesus. E principalmente quando a gente fala de crianças, são esponjas. E a gente vai crescendo como esponjas, absorvendo o que está acontecendo perto de nós. E muitas vezes a gente fica imitando o que o mundo diz que é bom. Então nossa referência vira aquilo que o mundo diz que é bom. Então a gente vive um tempo na nossa vida alienado. A gente não tem consciência do que a gente está fazendo é prejudicial. Simplesmente é o que é. Eu sou assim, eu nasci assim, fui criado assim, então deve ser assim. Você não vê o nosso país? Que fase, né? Que fase que a gente está vivendo? Mas isso não começou agora. Isso já vem de décadas de desconstrução, de décadas onde os pais, onde as mães, onde as famílias, não foram os crentes, não foram ocupando os seus espaços, foram abrindo brechas, portas. Você não viu que até o hino nacional agora tem que ter lacração? Até o hino nacional eles estão mexendo, que eles não cansam de passar vergonha, né? Você vê que quando não tem graça numa coisa, você vê que nada flui. Além da pessoa estragar o hino, ficar feio para ela, a pessoa canta mal para caramba. Por quê? Porque não tem graça naquilo, não tem bênção naquilo. Tudo que é feito sem excelência. Então veja que as coisas vão para um nível e ainda tem gente que aplaude. Para a gente ver que muitas pessoas estão num nível de alienação assustador. Mas não vamos falar do mundo. O mundo já é do diabo. O nosso padrão é a Bíblia. Fala, o meu padrão é a Bíblia. Então, o meu padrão para fazer negócios é qual, pessoal? É o da Bíblia. O meu padrão para um casamento está onde? É na Bíblia, o padrão bíblico. Então eu não faço negócios como o ímpio faz. Meu casamento não é uma bagunça como o do ímpio. O meu casamento tem um padrão bíblico. Os meus negócios têm um padrão bíblico. O meu padrão de homem tem que ser o de Cristo.
E quando a gente não faz o nosso dever de casa, a nossa parte, a gente vê essas distorções, a gente vê esses jovens perdidos, com esse emocional destruído, com esses valores bagunçados, distorcidos. Por quê? Porque a referência que eles têm de certo já foi totalmente distorcida. Porque não houve aquela base. Então a pergunta para nós: qual é o meu modelo? Qual é o modelo que eu tenho me espelhado? Qual é o modelo que eu tenho imitado? Paulo, ele falou que era para as pessoas imitarem ele. Que se as pessoas imitassem Paulo, elas estariam no caminho certo. Veja a segurança desse homem. Veja que consciência que ele tinha. E a consciência dele não condenava ele. Então ele tinha a coragem, a fé, a ousadia de falar: me imitem, porque eu imito a Cristo. As pessoas podem imitar você porque elas sabem que você se parece dia após dia mais com Jesus. Os seus filhos podem imitar você porque eles veem em você um homem, uma mulher com os valores de Cristo. Isso é muito sério, pessoal. Olha as escolhas do mundo. Olha as consequências que muitas famílias têm vivido por ignorar a vida espiritual. Olha só. Aqui em Tiago 5,17 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então aqui nesse tempo de Elias, o povo, tudo de bom que acontecia, o povo dava crédito a Baal. Buscava Baal que deu a colheita, porque Baal que mandou a chuva. Aí foi lá um homem de Deus e mostrou: ah, é? O Baal que é poderoso? Então vou lá. Ele foi e orou fervorosamente. Não fez aquela oração que às vezes alguns fazem. Não, ele orou com vida, ele orou com fé, ele creu naquilo que ele estava falando, tanto que não choveu por 3 anos e meio. Olha o poder de uma oração. Olha o poder de um homem, de uma mulher de Deus que faz uma oração de verdade, que faz com a alma, que faz para chamar a atenção do Senhor, que faz querendo uma mudança, que faz querendo, acreditando naquela mudança. Então nós vemos aqui que um homem, ele afetou todo o país. Um homem tinha a chave de fechar e de abrir portas. Um homem teve o poder, pela fé que ele exerceu, de segurar a chuva por 3 anos e meio. E quando ele falou que ia voltar a chover, voltou a chover. Então, se o crédito era para Baal, vamos mostrar então de quem que é o crédito. Aí ficou claro, né? Opa, o que Baal fez? Baal não fez nada. Aqui em Apocalipse 2,20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, olha só o que o espírito de Jezabel fazia. Ó. Com seus ensinos, ela induz os meus servos, fala comigo, a imoralidade sexual. Ok. E a comerem alimentos sacrificados a ídolos. No 2,14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de quem, pessoal? Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticarem imoralidade sexual. Então aqui nós vemos que havia nessas 2 igrejas
um padrão. Um espírito dominava as pessoas dessas igrejas. Um demônio, o demônio que habitava em Jezabel e outro que habitava em Balaão. E esses espíritos estavam atuando nos membros, no povo dessas igrejas, que levava eles para a imoralidade, que levava eles a atitudes que eram ciladas espirituais. Então tinha um padrão, aqui não era a Jezabel ou o Balaão, mas era o mesmo demônio, era o mesmo espírito. Então esses espíritos estavam atuando naquelas pessoas, naquelas famílias, corrompendo os corações, quebrando os princípios, quebrando os valores. Então nós precisamos trazer para a nossa vida qual é o espírito que tem habitado em mim. Qual é o espírito que tem habitado lá no seu casamento? Qual o espírito tem habitado na sua casa? Analise o seu dia a dia, os seus olhares, o seu tipo de conversa com as pessoas, suas palavras, aquilo que você fica pensando. Tudo isso te aproxima mais de qual padrão? É o padrão do mundo ou o padrão de Cristo? Ainda tem mentira na sua vida? Ainda tem ganância? Ainda tem divisão nessa casa? Ainda tem espírito de inveja, sentimentos de inveja? Então, o nosso padrão tem nos feito aproximar mais de Jesus ou nos afastar mais? Muito importante essas análises. Porque aí a gente começa a ver que porta que eu tenho aberto na minha casa, na minha família. Em João 3, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em Hebreus 1,6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então Cristo é o nosso modelo e a nossa referência. A gente vê aqui o unigênito, o primeiro e único da espécie. O primeiro e único no céu e na terra. Nós temos nos parecido mais com Ele. Nós saímos, por exemplo, desse propósito de 52 dias mais parecidos com Cristo. Quem você assiste, quem você ouve, quem você acompanha, quem você modela, são pessoas que têm os mesmos valores, que estão se aproximando mais de Cristo. Porque o que a gente leu no comecinho? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta é contra falsos modelos, falsos padrões, modelos derrotados, modelos carnais, modelos emocionais, modelos que nunca funcionaram. Um modelo muito perigoso é o modelo da mente rígida. A pessoa fica impermeável. Toda influência que ela pega é a coisa ruim, é a coisa carnal. Então, muitas vezes, a gente está recebendo influência, a gente não está nem percebendo, mas as distrações, o entretenimento, às vezes recebendo como muitas pessoas ao longo dessas últimas décadas foram recebendo todos os dias, em pílulas homeopáticas, a influência do pecado, da prostituição, da lascívia, das novelas. Os crentes assistiam, devem assistir ainda, muitos, não vocês, obviamente, mas tem muita gente que diz que é crente e ainda assiste muita novela. E ao longo dessas décadas, 20, 30, 40 anos, foi deixando, eu não via problema, só estou distraindo, é só um pouco, e ficava lá 2, 3 horas, todos os dias. Porque se o diabo vem de uma vez só, a pessoa identifica rápido.
O diabo não chegou de uma vez na Eva e falou: come lá um negócio que você vai ficar mais inteligente que Deus. Não. Ela foi devagarzinho, pode ter conversado por anos ali com a Eva. Então, Eva, aqui como é que você está? O que você está fazendo? Então, você já viu aquela árvore lá? Ah, eu vi, então. Você já foi lá perto? Não, não podemos. Ah, por que não? Me fala mais. Ah, tá bom. Aí no outro dia, eu falei, então você falou aquele negócio lá, por que não pode assim? Não pode nem tocar, não pode comer, mas parece tão bonita, né? Ah, é verdade, bonita, né? Então as coisas vão se chegar de uma vez, a gente dá aquele refúgio assim, não, opa. Mas se for de pouquinho, vai entrando. Aí desse entrando, entrou, neta batendo na cara de vó, mulher traindo o marido, aquela bagunça toda. 6 horas da tarde, mostrando cena de menina deitando com o namorado, em malhação. E vou entrando, não tem problema. E vou entrando nas casas e as pessoas não foram acompanhando. E aqui estamos, com todas essas situações. Então, a influência, séries, amizades, redes sociais. As pessoas vão para a pornografia não indo para sites de pornografia. Elas começam na pornografia assistindo aqueles vídeos, aquelas fotos de Instagram, que a moça pega aquela calça mais justa possível, faz aquele... Ela tem o prazer de ensinar as outras pessoas como se faz um belo de um agachamento. E a pessoa fala, nossa, isso é bom para a minha saúde, eu vou assistir essa moça aqui todos os dias porque eu quero ficar forte. Mentira, né? Obviamente. E a pessoa vai sendo atraída por aquelas influências. Aí é só uma portinha rápida, né? Para ir para outra coisa mais séria. Então é o que a gente está falando, as coisas vêm de forma homeopática, vêm devagarzinho, desconstruindo os valores e os princípios. E aí vai atacando os filhos, vai atacando o casamento. E a palavra nos diz que nós como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então o que cabe a nós? Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar e influenciar as pessoas da forma certa. Influenciar a nossa casa, porque não funciona de um outro jeito. Se a pessoa, até hoje, ela não tem compromisso, ela não tem disciplina, ela não tem autoliderança, então, se ela decidiu ser apenas uma pessoa que esquenta nesse dia, nessa noite gelada, que ela esquenta uma poltrona na igreja. Infelizmente, se ela não se levanta com fé, com uma autoridade, ela só vem, participa, vai embora, e a vida é a mesma coisa, nós vamos viver uma vida miserável. E o diabo vai arrasar com a vida da pessoa. Como infelizmente em muitos lugares, dentro de igrejas, as pessoas são derrotadas, infelizmente. E a gente sabe identificar. A gente sabe identificar quando alguma coisa não está certa. A gente sabe identificar quando a presença de uma pessoa é gostosa, é leve ou é pesada. Não sabemos, pessoal? Sim, a gente sabe. A gente sabe identificar se um lugar ele é para nós ou não, se ele está oprimido ou não. A gente sabe identificar, obviamente, se a nossa casa está unida ou não. Não é fácil isso, pessoal? Então, mas aí falta esse posicionamento. Falta eu me levantar, me posicionar como uma autoridade nessa casa. Porque olha o que diz em Marcos 3:25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, fala comigo, por favor, também não poderá subsistir. Então a palavra diz, uma casa dividida não vai prosperar.
E nesses 52 dias, nós vimos as palavras, o Espírito conduzindo para algo fundamental para as nossas vidas. Fala comigo, é a santificação. Santificação é a coisa mais preciosa que a gente pode buscar. Porque é algo que a bispa já falou algumas vezes, a palavra de Deus, ela não vem para a minha salvação. Ela vem para a minha santificação. A maioria acredita que a palavra de Deus vem para a minha salvação. Mas lembra daquele versículo? Sem santidade, ninguém vai o quê? Sem santidade, ninguém verá Deus. Então não está falando, sem salvação ninguém vai ver a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então não serei salvo sem que eu seja santo primeiro. Mas se eu for santo, então eu já sou salvo. Veja que a ordem é essa. Sabe por quê? Porque se não houver essa purificação, eu ainda vou acreditar em mentiras. Eu vou acreditar que se eu estou aqui buscando pela minha família, já está bom. Se eu estou aqui, eu faço uma oferta, já está bom. Se eu venho, faço o propósito, já está bom. Mas não está bom não. Porque Deus não vai quebrar princípios, e se nós não acordarmos para isso, a gente vai passar uma vida derrotada, se enganando, porque quando eu me santifico, eu busco a santificação, eu me liberto da pornografia, eu ajusto a minha vida no meu casamento, aí eu atraio o favor do Senhor, mas muitas pessoas, elas fazem o caminho contrário. Elas vêm para a igreja, ela abençoa a casa dela, ela declara as vitórias dela, mas ela não se santifica. Porque ela sai daqui, ela tem um estupim desse tamanho. Ela perde o equilíbrio por qualquer coisa. É uma fragilidade, é uma imaturidade, é uma criança emocional ainda. Qualquer situação desestabiliza ela. É claro que uma pessoa que vive assim, porque a palavra diz que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Qualquer coisa entra lá. Ou seja, está sujeita a qualquer tipo de ataque. Vem o diabo assim, ele assopra, não precisa lançar nada. Assopra a pessoa, já briga, já desequilibra, já fala um palavrão. Mas 10 minutos antes, lembra que a bispa falou no encerramento do jejum? Vocês vêm, faz cara de coitado, parece desejoso de se aproximar de mim, mas vocês saem no soco. Quantas pessoas, eu não vou nem falar para você levantar a mão, mas quantos aqui, talvez, provavelmente todo mundo, que voltando de uma santa ceia chegou em casa ou no caminho já brigou. Não é verdade, pessoal? Olha, ninguém se entregou agora, hein? Saindo no estacionamento, às vezes já tinha gente criando confusão. Eu já vi. E não era nem depois do culto, antes do culto eu já vi gente entrando já brigando no estacionamento. Aí vem aqui, Jesus é lindo, maravilhoso, mas estava 3 minutos antes, estava brigando com o vizinho lá do carro ou do estacionamento. Então veja como a gente pode se enganar. A gente pode se convencer de que a gente está no caminho certo. Mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem fechar as portas do mal, eu estou totalmente desprotegido. Sem abrir as portas dos céus para a minha casa e fechar as brechas para o diabo, eu estou desprotegido. Eu posso declarar, eu posso perder a voz de tanto declarar sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas se eu não tenho consciência e fecho essas portas, não vai fluir, não vai funcionar. Então nós precisamos blindar a nossa casa. Nós precisamos orar com a nossa família, com os nossos filhos. Às vezes a criança está oprimida, ao invés do pai, da mãe, conversar, orar primeiro, vamos orar, vamos conversar. Considera primeiro que pode ser uma questão espiritual. Não, já sai gritando, já bota de castigo, já dá uma chinelada, você está mal criado, vai para o teu quarto, vai dormir, não vai ver nada.
Então esse é o padrão que ela recebe. Resolve sempre na briga, sempre no grito. Esse é o padrão. Não vê lá um pai, uma mãe, que fala assim, meu filho, vamos lá. Você está agindo assim, eu não estou entendendo, eu vou orar por você, eu vou te ungir, vou expulsar essa opressão, vou conversar com você, aí eu já fiz tudo. Já orei, já expulsei, já conversei, agora só falta cumprir a palavra de tirar a insensatez com a vara. Ou com o chinelo, ou com a cinta, ou com a mão, ou com... A Bíblia está dizendo, eu posso. Mas essa é a última opção. Mas para muitos é a primeira. Na verdade não é a primeira, é a única, né? É a primeira e única, já vai levar a chinelada, já pega lá a mangueira. Os antigos tinham a história da mangueira, né? Aqui ninguém faz uma dessa, eu sei. Mas tinha um monte de gente que pega a mangueira lá. E as crianças, elas são muito sensíveis ao mundo espiritual. Elas sentem mais. Então o que elas estão ouvindo? O que você está deixando elas assistirem? Qual o nível? Isso é muito importante. Qual o nível de contato com a Bíblia que elas têm? Você deu uma Bíblia para ela? Você estimula ela a ler o capítulo, pelo menos um capítulo por dia? Vai ficar mais inteligente, vai ler melhor que os amiguinhos, vai falar melhor que os amiguinhos, por quê? Porque ela está treinando mais. Está lendo algo sério, algo bom, algo que vai trazer bênção na vida dela. Mas não, deixa lá no joguinho, deixa lá no tablet, deixa lá no celular, deixa lá, vai, dá licença, eu estou ocupado, não. Aí adianta depois? Meu filho está difícil, meu filho está complicado, na escola não sei o que mais. Eu não estou fechando as portas, eu não estou buscando o padrão de Cristo, eu não estou fazendo a minha parte, eu quero que Deus faça tudo, mas eu não faço a minha parte, Deus não vai fazer tudo, Deus vai fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu preciso sentar, preciso orar, preciso conversar, preciso orar com ela, preciso estimular ela, meu filho, vamos começar assim, depois você lê os evangelhos, você vai ganhar você pode escolher um prêmio, um presente, ou seja, vou estimular, isso é bom. Não vou dar um prêmio para cada capítulo que ler, não, mas uma meta. Ele começa pequenininho, leia os provérbios. É maiorzinho, leia os provérbios, bacana, já deu um start. Agora leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia. Depois você pode escolher um prêmio, um passeio, alguma coisa que você estava com vontade de fazer. Aí vai trazendo aquela coisa boa, aquela coisa legal. Vai estimulando. Lê um pouquinho em voz alta, deixa eu te ouvir. Você já está lendo muito bem, parabéns. Olha aí. É totalmente diferente. Qual o nível de vida com Deus que ele tem? Mas isso vem dos pais. O filho não vê o pai lendo a Bíblia nunca, não vê assistindo um programa, quer falar, vai para a igreja, vai ler a sua Bíblia, e está lá o paizão. Vai no celular, estou trabalhando, estou respondendo, estou fazendo isso. Tá? Então, se não é importante para os pais, que são as referências, que é o padrão é Cristo. Jesus disse que ele estava todo dia na igreja, todo dia ele estava orando, todo dia ele estava fazendo algo voltado para o Pai, ele estava fazendo algo produtivo para o reino de Deus. Então, ele estava abençoando as pessoas, ele se separava para orar, ele estava focado nas coisas certas. Mas se para o pai ou a mãe naquilo não é importante, como é que para o filho vai ser importante? Porque os valores são valores que são incutidos na cabeça da criança. Você não põe a sua Bíblia em qualquer lugar. Você não bota coisas em cima da Bíblia. Você não rabisca a Bíblia, você pode marcar a Bíblia com muito cuidado. Porque a Bíblia é sensível, é uma folha muito fina, então você vai mostrando, você vai dando valor. Você não trata de qualquer jeito. Mas aí o pai vê lá a Bíblia assando no sol, no painel do carro, lá a semana inteira. Não tirou de lá uma vez para ler. Só chega aqui no culto, pega e desce, leva para passear. Mas não abre para ler. Só está lá torrando no sol, no para-brisa lá, no painel do carro. Não é assim.
Então, se os pais não forem a referência, eles vão buscar uma referência. Se os pais não conversam sobre as coisas certas, eles vão ser orientados pela internet, eles vão ser orientados pelos amigos, eles vão ser orientados pelas redes sociais, talvez dê o azar de cair na mão de um professor que vai ensinar tudo menos matemática, geografia, história e português, vai ensinar tudo menos o que importa. Então, se eu não fizer a minha parte, o diabo vai fazer a dele. E o diabo, ele não tem preguiça. Ele acorda cedo com o propósito de destruir vidas. Então, se eu não faço a minha parte, o diabo vai fazer a dele. Fala comigo, se eu não fizer a minha parte, o diabo fará a dele. Aqui, em Mateus 18, diz assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mas aqui a gente pode tirar, aqui a gente vê Jesus falando de uma concordância sobre algo bom. 2 ou 3 reunidos em nome dele. Mas e se a pessoa se une para falar de problema? Então essa concordância pode ser boa ou ruim. Então com o que nós temos concordado com a nossa família? Será que a família inteira, o casal está lá totalmente em concordância que um não vai conversar com o outro? Será que o casal está em concordância que é melhor divorciar mesmo? Porque está falando aqui, se vocês concordarem sobre qualquer assunto, é verdade. Vamos concordar aqui que esse casamento não tem mais jeito. Vamos concordar que isso daqui não dá mais. Vamos concordar que o problema é você. Aí o outro fala, o problema é você. Então está todo mundo concordando que com a própria pessoa não tem problema nenhum. Então tem gente que está concordando com essas coisas. Ou será que nós estamos em concordância sobre isso que Jesus está falando? Sobre me unir com a minha família. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ou seja, ali eu estou no meio dele. Ou seja, Jesus não vai estar no meio de uma discussão, Jesus não vai estar no meio de palavrão, de xingamento, ou seja, reunido em nome dele. Ou seja, vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar, vamos nos acertar. Opa, ali o Senhor está. Ali há a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos blindar a nossa família, fechar as brechas da divisão, as brechas da discórdia, as brechas do orgulho. Porque olha só o que acontece. Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Então, muito simples, né? Essa palavra aqui é muito autoexplicativa. Se uma casa não está cheia de Deus, se ela não está cheia do Espírito Santo, a gente vai expulsar, a gente vai limpar, porque o nome de Jesus tem poder, mas eu não vou botar nada certo, nada bom, não vou ocupar aquela casa com o Espírito Santo. O que vai acontecer? O diabo vai vir, olha, está limpinha, está varrida, está organizadinha, olha que lindo, vou voltar com os meus parceiros, com mais 7. E o diabo volta com mais 7. Por isso que a gente vê, você deve ter percebido já também, por isso que tem aquelas pessoas que vêm, são abençoadas, aí elas abandonam, aí a vida vira uma devassa, vira uma tragédia, fica muito pior, porque olha aqui a palavra se cumprindo. Porque é o que nós estamos vendo aqui, um lugar vazio é um lugar que vai ser ocupado. Então um lugar pode ser lindo,
Ele pode estar arrumadinho, estava muito bem decorado, como o mesmo lugar pode ter virado um quarto de depósito, um quarto de bagunça, um quarto de sujeira. No mesmo lugar, o mesmo quarto, você pode fazer lá um quarto de bebê. Limpinho, bonitinho, perfeito. Como ali pode virar o quarto do despejo. É um lugar. É um espaço. Então, se você não tem tempo para buscar a Deus, se você não tem tempo para ir à igreja, então, infelizmente, vai acabar tendo tempo para ir ao hospital, para correr atrás do filho em lugares que não são corretos. Porque a ausência de Deus leva a lugares terríveis. Então, trazendo para a nossa vida, será que tem alguma área da sua vida que você percebe que está sendo ocupada pelo diabo? Quando a gente analisa o que a gente tem falado, quando a gente analisa o que nós temos assistido, quando a gente analisa os lugares que a gente tem frequentado, será que tem ocupado, é um lugar ocupado pela presença do Senhor? Analisa quanto que talvez vocês tenham lutado, você, o casal, né? Família, tem lutado de forma espiritual. Quais os falsos modelos, os falsos padrões que talvez estão influenciando a sua vida? Os paradigmas do mundo, da família, dos parentes. O que tem influenciado? Fala comigo. As pessoas morrem, os demônios não. As pessoas morrem, os demônios não. Então, se uma casa não tiver a cobertura espiritual, quando um parente morre, a bispa já falou sobre isso. Aquele demônio, ele vai entrar na vida do próximo da família. Você não lembra aquelas histórias que o pai era bêbado, morreu, e de repente, o filho começa a beber também? Sim ou não, pessoal? Coisa mais comum, infelizmente, que tem. Então, há padrões familiares. O diabo ele não quer abandonar aquela região. O diabo ele não quer abandonar aquela família. Você não lembra? Você não percebeu já que tem lugares que são conhecidos por sempre ter acidente? O lugar lá que eu sofri um acidente, tinha um monte de acidente. Botaram o semáforo, continuava tendo acidente. Não é maluco isso? Pois é, tinha um demônio lá. Ou vários, né? Um lugar aqui perto de casa vivia tendo acidente. E tem uma delegacia e uma lombada eletrônica na frente. E vivia tendo acidente. Aí teve um dia que a gente passou lá, ungiu aquela calçada. Eu não lembro, mas não teve mais acidente. E não mudou nada, não botou um sinal, não botou uma lombada, tem um radar que sempre existiu e a delegacia. Então a gente, geralmente, perto da delegacia, a pessoa não quer andar rápido, não quer chamar a atenção dos homens, né? E continuava tendo. Era barzinho, era corrida, era carro, saía rápido, era gente que passava bêbada, e às vezes batia. Depois não teve mais. Eu não lembro mais. Mas tinha direto. Madrugada, era direto, aquelas freadas assim, às vezes não acontecia aquela última etapa lá, que é aquele barulho de vidro, né? Então deu tempo de frear. Mas sempre tinha uma freada ou outra, uma arrancada, alguém falando alto na rua que devia estar mais alto ali, mamado e tal. Mas não aconteceu mais. Então tem demônios que se alojam numa região. Você já não percebeu que tem imóveis que nunca um inquilino fica muito tempo? Aí a pessoa fala, porque o ponto é ruim, nada, é porque não tem um demônio lá. Tem demônios territoriais. Então temos muito poder, nós temos poder. Fala, eu tenho poder. No nome de Jesus. Fala, eu tenho a chave
as chaves nas minhas mãos. Nós temos chaves nas nossas mãos. Olha o que está acontecendo na sua vida, na sua família. Você tem a chave. Você pode abrir, você pode fechar. Você pode ser um canal de vitória, você pode ser um canal que vai abrir um processo, um início de uma geração, uma linhagem de vencedores. A chave para interromper um padrão de derrota. As chaves para interromper um padrão de fracasso, de morte, de adultério, de desgraças na casa, na família. Nós temos a chave para mudar essa situação. Então, você decide abrir as portas certas, fechar as portas do diabo, ser um canal de bênção na vida das pessoas, porque infelizmente alguns escolheram ser um canal de maldição, um canal, uma chave que abre portas diabólicas. Mas nós temos oportunidade, a palavra falou que a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Então nós temos a chave, sobre essa pedra nós fundamentamos a nossa vida, a pedra é a palavra do Senhor. Então eu fecho as portas, eu tiro a autoridade do diabo, o Senhor foi e pegou as chaves do inferno, ou seja, o diabo não tem a chave da própria casa dele. E nós temos essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade. Nosso modelo é o Senhor Jesus. O nosso padrão é o Senhor Jesus. Então nós precisamos guardar isso. Nós vemos aqui: darei a você, as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então nós temos a chave para ligar as bênçãos na nossa casa, para ligar as vitórias na vida dos nossos filhos, para termos uma casa de união, para ter uma casa santa, uma casa santificada, uma casa onde as portas do inferno não prevalecem. Por quê? Porque a união, a gente acabou de ler aqui, uma casa dividida não vai prosperar. O diabo sabe quão importante é a união, por isso que eles são unidos. Jesus falou: pode um diabo expulsar outro diabo? Não vai dar certo, porque um reino dividido não subsiste. Esse homem aí, esse cara aí está dizendo essas coisas, é porque ele está cheio de demônio. Então, mas o diabo não pode estar desunido com o diabo, senão ele não vai vencer. E ele tem vencido na vida de pessoas, porque essas pessoas estão com as portas destrancadas. Então vamos tomar uma decisão. A decisão de nos santificar, a decisão de trancar as portas da nossa casa, da nossa família, quebrar esses padrões diabólicos, esses padrões que têm arruinado talvez aí por gerações. A gente bota um basta nisso. A gente não fica apenas declarando e falando, a gente age, a gente trabalha, a gente medita na palavra, a gente vigia os nossos olhos, vigia a nossa boca, vigia o nosso coração. Porque é o que a gente falou agora há pouco. A palavra vem não para nos salvar, mas para nos santificar. Então vamos buscar essa santificação. Tudo que vocês concordarem será ligado na terra e será ligado no céu. Ou será desligado na terra e será desligado no céu. Às vezes vem uma maldição hereditária, nós desligamos essa maldição. Não vai mais fazer parte da minha vida. Não vai mais fazer parte do meu casamento, dos meus filhos. Essa maldição não cabe mais. Eu desligo agora. Eu quebro esse padrão. E eu ligo a vitória. Eu ligo a união, eu ligo o amor, eu ligo a santidade, eu ligo a casa estruturada. Por quê? Porque eu estou trancando, fechando a minha vida, me alinhando com Deus, me alinhando à minha família. É muito importante, é fundamental isso. Porque senão não adianta. A gente ora, passa aqui, consagra, concorda com a família, aí vai lá, a família sai, cada um para um lado,
puxa cada um para um lado, não alinha, é o orgulho, são sentimentos, é a imaturidade, é aquela criança ainda emocional, ela qualquer coisa desestabiliza, qualquer coisa ela já perde o dia, qualquer coisa ela já fica chateada, qualquer coisa ela para, qualquer coisa ela fala de separar, qualquer coisa ela começa a amaldiçoar, qualquer coisa. E os vencedores não vivem assim. A gente vê o padrão da palavra dos homens de Deus, dos heróis da fé. O padrão era de resiliência. O padrão não era de murmuração. O padrão era de focar no resultado, no objetivo que eles queriam. E é esse o nosso padrão. É esse o nosso modelo. O de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, eu peço que você traga para a sua vida, traga para a sua consciência. Tem porta aberta ainda aí? Tem porta aberta, destrancada? Vamos fechar essas portas. A gente, durante esses 52 dias, a gente ouviu, recebeu tantas palavras de santificação, a Santa Ceia, as palavras do casamento. Por quê? Porque Deus, Ele não pode passar por cima de princípios, Ele não vai te abençoar porque você veio. Não, Ele vai nos abençoar quando nós nos alinhamos a Ele. Porque Deus não pode passar por cima da sua própria palavra, dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então por isso que o Senhor vem nessa luta com cada um de nós. Acerta na sua casa, fecha essas portas. Não, busca a santidade, busca alinhar a sua vida. Sejam santos, porque eu sou santo. Então eu estou alinhando a minha vida, eu estou me alinhando com a minha casa, eu estou me unindo à minha esposa, aos meus filhos, eu estou orando com eles. A primeira opção não é a briga, não é o xingamento, vamos conversar, vamos orar. Vamos parar de falar que o problema é o outro, vamos parar de concordar com a desgraça. Não dá certo mesmo, não vai funcionar mesmo, eu também não quero saber. Não. Puxa para o seu histórico familiar, você já sabe. Muitas vezes veio de um padrão de pessoas que havia adultério, que havia 2, 3 divórcios, que havia vícios, que havia miséria, que havia uma série de situações que você sabe que aquilo não tem nada a ver com Deus. Às vezes veio de uma casa de pais que diziam que eram crentes, mas que nunca venceram na vida, que nunca se acertaram de verdade, viviam apenas uma triste e vazia religião. E Deus não tem isso para nós. Deus tem alegria para você. Deus não quer que o seu casamento seja um martírio. Deus não quer que você viva se arrastando, sobrevivendo. Não, a vida com o Senhor é legal, é divertida. Tem lutas, claro. Mas Paulo nos ensina, aprendi o segredo de estar bem em toda e qualquer situação. Paulo não estava feliz quando estava tudo bem, estava bem alimentado, estava gostoso, a cama dele estava quentinha. Ele estava bem com fome, ele estava bem na prisão, ele estava bem perseguido, ele estava bem porque a felicidade era interna. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu que as circunstâncias não mexiam mais com ele, que o outro não mexia mais com ele, que as circunstâncias desfavoráveis não eram suficiente para mexer com a fé dele, porque ele cria em algo maior. Eu posso tudo em Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É o Senhor. A nossa força vem de Deus. A nossa alegria, a nossa paz, ela vem do Senhor. Então busca isso agora em nome de Jesus. Busca isso. O nosso padrão é Jesus. Então fala com o Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como Cristo,
Eu vou fechar todas as portas para o diabo, em nome de Jesus. Eu fecho todas as portas para o diabo e eu vou abrir as portas para Jesus, para que Cristo se manifeste na minha vida, na minha família. Eu vou abrir as portas para Jesus e fechar as portas para o diabo. A palavra nos dá tanto poder, pessoal. Olha o que a gente acabou de ler. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque você é a igreja do Senhor. A sua casa é a igreja do Senhor. Então nós somos poderosos. A sua família é poderosa. Diga isso para o Senhor. A minha vida é poderosa. A minha família é poderosa. Eu quero ser igual ao Senhor. O meu padrão é o Senhor. O meu padrão é bíblico. O meu padrão é o bíblico. Toda referência que eu preciso para ser um homem, um marido, uma esposa, um profissional, um pai, uma mãe, eu encontro na Bíblia. Eu não encontro nas amizades, no mundo, na internet. Eu encontro aqui na palavra de Deus. Toda referência para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa feliz, eu encontro na palavra de Deus. Então não aceita mais. Não aceita mais nenhum tipo de pensamento de derrota. Busque a santidade. Quando nós buscamos esse temor do Senhor, nós nos tornamos maridos segundo a Bíblia. Quando nós buscamos o temor do Senhor, nós nos tornamos esposas, mulheres segundo a palavra de Deus. Quando eu busco o temor, eu me torno um pai, uma mãe, de acordo com a palavra de Deus. Tudo vem do temor. Tudo vem dessa santidade. Tudo vem de pensar o que Deus está pensando, de falar o que Deus espera de mim, de agir como Deus espera, seguindo esse padrão. Então eu atraio a bênção, eu atraio o poder, eu atraio a graça do Senhor sobre a minha vida. Então eu fecho todas as portas, eu fecho as portas, eu não aceito nada diferente disso. Eu não aceito mais aquele velho padrão, eu não aceito mais aquelas maldições hereditárias. Repreenda agora da sua vida. Repreenda agora toda influência diabólica que tem atuado na sua família, nos seus descendentes. Repreenda agora contra a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça e agora ore comigo em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós repreendemos agora todo mal, todo espírito do inferno que estava atuando, que estava trabalhando contra a nossa casa, contra a minha família, contra o casamento, contra os filhos. Espírito do inferno, você que vem lutando há gerações contra a vida dessa pessoa, vem lutando, tem vencido batalhas na vida dos avós, dos pais, mas não vai vencer na vida dessa pessoa. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, toda opressão, toda situação, todo mal que estava atuando na vida dessa pessoa até agora, vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Repreenda agora todo mal. Lembra lá qual que era a tendência, qual que era a inclinação da sua família? Era adultério, era prostituição, era o que? Eram vícios, é a miséria, é a mentira, é a lascívia, é o que? É a pornografia. O que que era? O que que estava atuando? É a imoralidade. Repreenda agora todo mal, toda opressão, toda seta diabólica, todo demônio que tem buscado territórios, tem buscado vidas, tem trabalhado nos corações, nos casamentos, na vida das pessoas da minha casa. Eu repreendo agora. Pega tudo que é seu, pega tudo que é seu da minha família, pega tudo que é seu da minha casa, pega tudo que é seu dos meus filhos, pega tudo que é seu do meu casamento, pega tudo que é seu da minha linhagem. Eu repreendo agora. Pega tudo que é seu em nome de Jesus e saia, saia e saia em nome de Jesus.
Declare sobre a sua vida. Eu declaro sobre a minha vida, Senhor. Eu declaro saúde. Eu declaro união na minha casa. Eu declaro vitórias na minha casa. Eu declaro avanços. Eu declaro progresso. Eu declaro prosperidade. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Abençoe o seu casamento. Abençoe os seus filhos. Eu declaro que na minha casa há bênção, Senhor. A bênção do Senhor. Eu declaro que na minha casa haja paz, que haja união, que haja vitórias, em nome do Senhor Jesus. Declare isso. Eu tenho poder, meu Pai. Eu não sou uma vítima. Eu tenho poder. Eu tenho poder nas minhas mãos, nas minhas palavras, nas minhas mãos, nas minhas orações. Há poder. Tem poder na minha vida. Há poder na minha família. Há poder no meu casamento, nos meus filhos. Há poder na minha casa, há poder na minha geração, nos meus descendentes. Eu declaro quebra de padrões errados. Eu abençoo que a partir da minha geração, eu declaro uma linhagem de homens e mulheres, de casais, de famílias que são vencedoras, em nome do Senhor Jesus. Eu não acredito mais em nenhuma mentira do diabo. Eu não acredito que está perdido. Eu não acredito que está acabado. Eu não acredito que não tem jeito. Eu confio no trabalhar do Senhor. Eu confio no poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou mais dar o que o diabo quer. Eu não vou dar aquilo que o diabo espera. Eu não vou mais ficar brigando. Eu não vou ficar mais na desunião, na gritaria, no afastamento, um ignorando o outro, sendo imaturo e vendo, e o diabo lá se alegrando, sorrindo, vendo aquela destruição, vendo aquela casa desunida, desprotegida, sem bênção do Senhor, sem a presença do Espírito Santo. Não, eu não aceito mais. Eu saio daqui uma pessoa madura. Eu saio daqui uma pessoa com a mente atenta, vigilante, não distraída mais. Não, Senhor, eu declaro sobre a minha vida um foco, Senhor, um foco, uma atenção, uma autoridade, um domínio próprio. Eu tenho fruto do Espírito, eu tenho fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio, eu tenho atitudes de amor. Eu sou uma pessoa que tem mansidão, uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que tem equilíbrio, eu sou uma pessoa que trata bem as pessoas. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa vitoriosa. O meu padrão é o de Jesus, o meu padrão é o bíblico, o meu padrão é a palavra do Senhor. Eu vivo com o propósito certo. Eu vou lutar pela minha casa. Eu não vou fazer as coisas que eu estou com vontade. Eu vou fazer como Jesus fez. Se possível, Senhor, passa de mim, mas que seja feita, todavia seja feita a sua vontade. Eu não faço mais a minha vontade, porque eu sei que as pessoas mais infelizes são as egoístas. Então eu vou ser generoso, eu vou ser bênção, eu vou abençoar a minha família, eu vou surpreender o meu cônjuge. As pessoas que às vezes esperam sempre o pior de mim, porque eu mostrei que eu ajo assim, como uma criança emocional, mas eu vou responder com a fé, vou responder com alegria, eu vou responder, pagar o mal com o bem. Eu vou dar as boas respostas no mundo espiritual e vou dar as boas respostas na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu vou agir em humildade, porque eu entendi que o humilde o Senhor levanta, o Senhor promove, o Senhor exalta. Eu quero ser abençoado, eu quero ser promovido, eu quero ser exaltado. Eu confio no Senhor. Eu não aceito mais a divisão na minha casa, eu não aceito mais a divisão no meu casamento. Se você estiver aí com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, concorde com essas vitórias, concorde que não haja mais divisão nessa casa. Nós não aceitamos mais essa brecha, nós não aceitamos mais essa porta aberta. Eu declaro a minha casa unida, eu declaro a minha família unida, eu declaro a minha casa de bênção, eu declaro uma casa de paz, eu declaro uma casa estruturada, eu declaro a minha família abençoada. Eu abençoo a minha casa, os meus filhos, o casamento, Senhor. Eu abençoo o nosso povo, eu abençoo, meu Pai,
cada um que está aqui, meu Deus, cada um que está à distância, eu declaro famílias unidas, meu Pai, eu declaro casamentos unidos, eu declaro pais, eu declaro homens e mulheres, Senhor, que realmente entenderam qual é o padrão não é o mundano e muito menos dos parentes, Senhor, o padrão é o bíblico, o padrão é o Senhor é o nosso paradigma, o Senhor é o nosso padrão, Senhor. Eu abençoo os casais, eu abençoo os filhos, Senhor, declaro filhos saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, eu declaro pais atentos, meu Pai, que lutam com as armas espirituais, que param de lutar um contra o outro, Senhor, mas que lutam com a fé, que oram, que é o primeiro sinal de opressão, de uma coisa instável, que vai lá, que ora, que conversa, que ajusta. Eu declaro a união, meu Pai, nos lares, eu declaro as bênçãos nos lares, eu declaro famílias unidas, famílias estruturadas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida do nosso povo, Senhor. Eu abençoo cada oração que foi feita, Senhor, eu declaro ligadas, meu Pai, como a sua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Aqui o Senhor está, meu Pai, porque nós estamos aqui no número muito superior, reunidos em teu nome, e nós cremos no seu poder, nós cremos, nós ligamos. Fala agora comigo isso: eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Eu ligo aqui na terra a minha casa, a minha família, o casamento, unidos, abençoados, vitoriosos, de união, de paz, de alegria, e eu ligo no céu, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, que cada um saia daqui realmente, Senhor, com a sua mente aberta e com as portas fechadas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.